Podemos começar, Cabral? Sim, vamos pedir a permissão para a nossa querida Fabiana. Se ela nos der a permissão, a gente começa. Claro, fiquem à vontade. Algumas pessoas ainda entram, mas a gente vai dando boas-vindas aqui no chat, tá bom? Tá bom. Fiquem à vontade. Ok. Bom dia. O Instituto Mauá dá as boas-vindas a todos. É um prazer recebê-los nesse evento. Meu nome é José Roberto, eu sou responsável pelo Centro de Pesquisas do Instituto Mauá de Tecnologia. Eu acredito que muitos de vocês não conhecem, talvez conheçam superficialmente a instituição. E se eu fizer uma pergunta básica para que vocês definam a instituição em poucas palavras, eu diria que a maioria, se não todos, definiria a instituição como uma instituição tradicional. Isso é verdade. Nós somos uma instituição tradicional, temos orgulho disso, mas pode carregar uma percepção de sermos reacionários e sisudos. O tradicional traz muito essa percepção. E, na falta de uma palavra melhor, para combater esse reacionário que nós temos uma característica muito importante, que é a modernidade. Nós somos modernos. E certamente, com uma visita, com a utilização dos nossos serviços, tanto educacionais como de consultoria, o nosso parceiro percebe essa característica bastante marcante. E é interessante enxergar, normalmente o nosso parceiro enxerga, como o tradicional e o moderno podem conviver perfeitamente em harmonia. Isso é muito interessante e convido a todos, num momento melhor, é claro, mais adequado, para que venham nos conhecer nossos laboratórios, que essa característica de modernidade ela é transmitida desde a nossa portaria até os nossos cursos de pós-graduação, passando pelos nossos serviços de consultoria. E como nós conseguimos trazer essa característica de modernidade para a instituição? São diversas ações, desde do nosso grupo de graduação, a pós-graduação, mas eu diria que há duas áreas principais que têm como missão trazer a modernidade para dentro de uma instituição tão tradicional como a Mauá. Uma delas é o Centro de Pesquisas, a qual eu sou responsável, por meio, claro, um dos vieses do Centro de Pesquisas é a pesquisa aplicada, mas também a prestação de serviços, tanto de ensaios tecnológicos como de consultoria. Mais recentemente, nós redesenhamos um atendimento às empresas, em que nós ajudamos na jornada rumo à indústria 4.0. Esse trabalho é feito junto com a Seminetics, que está presente no nosso evento, e são diversos outros serviços que nós entregamos para a sociedade. Quer dizer, essa proximidade com a sociedade, com as empresas, com os problemas que nós temos no nosso entorno, nos transforma em uma instituição moderna. A pós-graduação também tem uma função bastante importante nessa busca da modernidade. Nós temos diversos cursos de pós-graduação e eu quero lembrar e ressaltar em um que nós lançamos agora no começo desse ano, num momento bastante difícil, fruto do esforço de várias pessoas, principalmente do professor Cabral e do professor Ari, que estão presentes no nosso bate-papo de hoje, que é um curso de manufatura de indústria 4.0 que tem feito bastante sucesso. Muito bem, novamente bem-vindo a todos, espero que todos aproveitem bastante esse evento e eu passo a palavra para o professor Cabral. Muito obrigado. Obrigado, José, obrigado aí pelas palavras, pela introdução e pela visão de modernidade que você trouxe, apresentou nessa abertura do nosso evento. Nós vamos tentar fazer esse evento de uma maneira bastante informal, como é o nosso jeito. Muito obrigado de novo. E em rapidíssimas palavras, eu vou explicar qual é a dinâmica. São 4 debatedores, cada um vai fazer um comentário a respeito do slide de fundo que nós vamos começar a colocar lá na sequência. Em seguida, a gente começa a fazer perguntas que podem ser tanto pelo chat, né, como pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho eu coloco o meu WhatsApp aqui, mas eu prefiro que vocês façam pelo chat, porque assim
a Fabiana consegue realmente considerar todas. As que nós não conseguimos responder por conta do tempo, nós fatalmente enviaremos a vocês um e-mail ou buscaremos o contato para conversar depois. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês pela presença e eu peço a Fabiana a gentileza de colocar o slide, nosso slide de fundo, porque é sobre eles, ou até eu mesmo coloco isso, porque é sobre eles que nós vamos conversar, né, o tempo todo. Eu digo a vocês que nós colocamos três chamadas, basicamente, no convite, sendo que duas delas, a primeira o José já comentou bastante na apresentação, mas as duas frases seguintes, né, por que devo começar a jornada e custa caro, mostram exatamente a maneira, o que nós queremos transmitir nesse serviço, né, nesse evento. Nós temos conosco o Ari Costa, o professor Ari Costa, o Dalton Gobato e o Jarbas Guimarães, que são diretores da Siminetics, pessoas que nos ajudaram muito no redesenho, até da própria instituição, portanto, pessoas amigos da casa, na verdade, da casa, e o Mauro Sandri, que também é professor da pós-graduação, pessoas que são muito experientes, conhecem muito essa jornada para 4.0. E para que ninguém diga que estou fazendo proteção para um ou para outro, eu relacionei aqui o nome deles em ordem alfabética, e nesse ponto, eu não sei se é bom ou é ruim, mas o meu nome começa com A, e sempre que alguém começa a chamar e fazer alguma pergunta, lá vou eu. Então, é o Ari, né? Vou começar pelo Ari Costa, professor Ari, eu pergunto, Ari, por que começar a jornada? Boa pergunta, você começou querendo me derrubar, né? Mas está tudo bem. Ao contrário. Não, é o seguinte, as tecnologias da quarta revolução industrial estão embasando todo o desenvolvimento tecnológico e, como qualquer revolução industrial que precedeu essa, né, que tenha precedido essa, né, trouxe transformações sociais intensas, né? E essa trará uma transformação social também. Mas a grande transformação é para o bem-estar da humanidade, para o bem-estar do ser humano, né? Então, da mesma maneira que a primeira revolução, com a máquina a vapor, com a mecanização de um tear, propiciou o êxodo rural do campo para as fábricas, né, na revolução industrial, a primeira, quando a eletricidade chegou, o uso da eletricidade acabou formando a classe média nas arranjos industriais, pelos arranjos industriais, uma nova classe entre a classe dominante e os mais pobres, né? E com a chegada da informação e da informação indo para as linhas de produção, para as fábricas, né? E evoluindo para as redes de comunicação e para as redes sociais, a gente tem um mundo plano, como se eu pudesse conversar com alguém do outro lado do mundo, como se estivesse numa mesa ao lado, né? Qual será o impacto da próxima, né? Então, o impacto econômico é o primeiro que vem, né? E o impacto econômico diz da competitividade, da capacidade de competir com os similares de outros países ou de outros blocos, né? Então, em nome de manter a competitividade ou melhorar a competitividade do país, os conceitos da 4.0 ajudam nessa jornada, porque eles acabam trazendo conceitos que permitem que as empresas, os arranjos industriais sejam mais competitivos, mais sustentáveis e mais sociais, digamos assim. Então, devemos ir por um motivo estratégico de continuarmos competitivos e pelo motivo estratégico de melhorar as condições dos países que, né, no nosso caso, o Brasil, adotarem esses conceitos. Basicamente é isso, meu pensamento. Em outras palavras, se
Por que começar? Do or die. Verdade, Ou faça ou morra, porque se o seu competidor fizer, você estará fora. Você concorda com isso, Dalton? Bom dia a todos. Concordo, sim, tem que concordar. Nós estamos desde 2015, 2016, trabalhando nesse projeto, né, que é a Jornada Rumo à Indústria 4.0. E nesse tempo todo, nós amadurecemos bastante junto com os nossos clientes também. Mas pegando um pouquinho aí o gancho do Ari, para complementar o que ele disse, nós não combinamos isso. Hoje de manhã eu estava olhando aqui, buscando informações, e o Fórum Econômico Mundial fez uma recente publicação que ele faz anualmente, né, ou 2 vezes por ano, de produtividade, índice de produtividade país no mundo, né? E eu tinha olhado isso alguns meses atrás, olhei de novo e vi que o Brasil caiu mais, né? Está na 71ª posição 71 de produtividade. Algumas coisas são muito interessantes, né? Porque nós temos um território enorme, somos um continente, um potencial enorme, aquelas coisas que todos os brasileiros sabem, não é? Comumente éramos chamados, hoje isso está um pouquinho fora de moda, né, do país do futuro, né? Eu acho que isso acabou, né, essa história de país do futuro, né? Tem que ser país do presente. E o interessante dessa lista, para endereçar a pergunta do professor Cabral, é ver que países, o país que está no número 1 em produtividade no mundo é um pequeno país, Singapura, que passou os Estados Unidos em produtividade. Não estou aqui, não vou discutir sobre, nem falar sobre como foi medido, o que é, etc., mas é um índice de produtividade, né? Os Estados Unidos são o segundo, depois vem terceiro, quarto e quinto, Holanda, Suíça, o Japão, que tem uma produtividade muito alta, a Alemanha, que tem uma produtividade muito alta, a Suécia e o Reino Unido. Então, a gente vê que, somando toda essa turma aqui, talvez não dê metade do Brasil em território, né? Em condições a serem exploradas, não é? Em população e etc. Aqui no nosso quintal, né, que é a América do Sul, América Latina e do Sul, nós vemos o Chile na posição 33, o México na 46, e o Uruguai na 54, e nós na 71. Então, como matemática não falha, e números, dados e fatos e números são muito importantes em qualquer atividade, não é? Há uma maneira de melhorar isso, sempre foi utilizar metodologias novas e oportunidades novas que venham no ramo de software e no ramo de metodologia. Isso a gente já está fazendo há muito tempo, as nossas indústrias fazem. Quem está mais à frente aqui no Brasil, nessa história de 4.0, a gente vê muita atividade na indústria automobilística, por razões óbvias, porque os projetos vêm da casa matriz e acabam sendo implementados globalmente. E outras empresas, né, americanas e alemãs, e de outros países que estão aqui nessa lista. Mas é importante dizer que é uma grande oportunidade a indústria 4.0, como o professor Ali disse, não é? É uma oportunidade para que consigamos sair desse negócio de ser um país improdutivo, de um operário brasileiro levar muito mais tempo para produzir o mesmo produto que leva um operário americano, né, de acordo ainda com essa análise, né? O operário brasileiro leva 1 hora para produzir o mesmo produto que o operário americano leva 15 minutos. Isso não é porque o operário americano é um super-homem, não é por isso, é pelas condições gerais que a gente encontra nas nossas empresas, nas nossas indústrias no Brasil. De uma maneira ou de outra, nós somos improdutivos, isso é uma verdade inconteste. Então, a jornada, como o próprio nome já diz, é uma jornada. O que a gente vê no mercado é um grande interesse, as empresas grandes já se movendo nessa direção, as empresas de médio porte ainda titubeiam muito porque não sabem como fazer, as maiores sabem como fazer, porém, as iniciativas internas dentro das empresas não têm levado a resultados efetivos,
e é por isso que nós estamos aqui hoje. O que eu gostaria de dizer a isso, claro, vai haver outros complementos durante a nossa conversa e nos outros 2 webinars que vamos fazer, mas é mais ou menos por aí. Concordo sim com o professor Ari em gênero, número e grau. Obrigado. Obrigado, Dalton. E eu coloco uma informação adicional, que é a seguinte: se você, ao observar esse relatório do Fórum Econômico Mundial, eu vejo com muita tristeza que um dos pilares, né, que é o pilar dos skills, né, a nossa classificação é 3 dígitos, né, ou quase 3 dígitos, 99ª, né, e o que nos traz para baixo dos 100 e alguma coisa é a expectativa. Então, nós somos um país de muita expectativa e pouca realização, especialmente na formação de competências. E aí é o que nós entramos, né? Nesse nosso trabalho, quer dizer, não é só ajudar o problema, ajudar as empresas, mas também formar competências. Eu quero ouvir um pouco o Jarbas. Jarbas, você, qual, na sua opinião, como começar, né? Por que começar, na verdade? Como começar é o tema do nosso webinar número 2, não percam, daqui 15 dias. Mas por que começar? Bem, medo? Bom dia a todos, prazer e uma honra estar aqui nesse grupo. Eu sou da Siminetics, nós somos uma empresa de consultoria com 31 anos de existência e a nossa vocação inicial e original é o planejamento e execução da estratégia. Dentro desse contexto, nós identificamos a Mauá por aquilo mesmo que o Zé Roberto falou, quer dizer, um complemento, um mix de tradicionalismo com modernidade, e entendemos que isso seria um ingrediente, vamos dizer assim, muito bom para os nossos serviços. Por quê? Como planejadores de estratégia, nós estamos sempre olhando para frente, nós estamos sempre olhando para o futuro, para o que está acontecendo, como nós podemos ajudar os clientes a desenharem, a executarem estratégias realmente diferenciadas. E ao estudar um pouco essas revoluções industriais, nós observamos, assim, curiosamente, né, tanto a Revolução 1, 2 e 3, vamos dizer, vapor, eletricidade, robótica, são revoluções que vieram a ajudar a força do homem, né? Foram maneiras de potencializar o esforço físico. Enquanto que a Revolução Industrial 4, que fala em conectividade, ela está ajudando a gente a pensar, né? Essa constatação banal e simples nos levou a uma reflexão muito profunda de que papel nós poderíamos ter enquanto consultores de planejamento estratégico para aproveitar isso. E nós entendemos que, mais do que qualquer outra coisa, essa é uma oportunidade para desenvolvimento de novos modelos de negócio, né? Ou seja, todos os negócios podem e devem ser repensados à luz desse momento de conectividade, dessas tecnologias habilitadoras que surgem diariamente com velocidade muito grande. E a nós, enquanto pensadores estratégicos, nos cabe, vamos dizer assim, entender e avaliar o que isso pode significar na transformação dos negócios tais como os conhecemos, né? Por quê? Porque isso abre um mundo inteiramente novo para o design, digamos, de estratégias inovadoras, com oportunidades nunca sonhadas, e que é o nosso papel buscar tendências, buscar cocriação, né? Porque esse assunto de 4.0 está muito focado numa cadeia, né? Não é que você, a sua empresa ou a sua organização tem que avançar nessa jornada sozinho. Você tem que avançar dentro de uma cadeia, desde do suprimento até o cliente final, a logística reversa, enfim, tudo que está associado a uma cadeia, porque aí sim você vai poder reconceituar e redesenhar o seu próprio negócio, né? Então, do nosso ponto de vista, de desenvolver competitividade, desenvolver modernidade, bem-estar, tirar o Brasil
de uma posição eventualmente atrasada, isso é uma necessidade, é quase que não é uma opção, né? É como disse o Ari, fazer ou morrer, né? Agora, se eu tivesse que, hoje, dentro do meu conhecimento, identificar um benefício ou um atributo absolutamente importante nesse tema 4.0, é a agilidade. Quer dizer, a agilidade em todos os sentidos, correção de erros, interpretação, prevenção, entendimento da necessidade do cliente, prevenção de crises, mapeamento de oportunidades. A indústria 4.0, o tema 4.0, proporciona uma agilidade através das tecnologias que é um diferencial muito grande e que ou você aproveita e sai na frente, ou você fica para trás e será provavelmente consumido pelos seus concorrentes ou pelo seu mercado em que atua, né? Então, eu acho que por que começar tem vários pontos de vista, mas o nosso é esse, quer dizer, é uma necessidade, é a oportunidade de transformar o seu negócio. Legal. Essas respostas que vocês estão colocando servem justamente de alerta, né, para que as empresas, as pessoas ou as empresas acabem participando ou se juntando a nós nessa jornada. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse slide de fundo aí, que é o caminho da jornada. Antes eu quero ouvir o Mauro. Mauro, por que começar? Qual, na sua opinião, seria a razão principal para você dizer para uma empresa? Comece, né? O Ari já falou do or die, né? Ou faça ou morra. E qual é a sua opinião? Bom dia a todos. Eu sou Mauro Sandri, atuo no Centro de Pesquisas já há um longo tempo na Mauá, na pós-graduação, nos assuntos voltados a 4.0, né? Bem, por que começar, né? Antes de tudo, eu queria, em sintonia com meus parceiros, dizer que é um novo modelo de negócio a indústria 4.0, ou seja, eu tenho que me transformar nesse novo modelo de negócio, e esse novo modelo de negócio ele é baseado em dados, informações, e eu tenho que obter esses dados do meu processo. Então, é uma nova visão, uma nova maneira de atuar, né? E eu queria chamar a atenção para o slide de fundo, né, onde nós estamos colocando os 6 níveis que é a indústria 4.0, na sua implantação, ela deve ser obedecida, né? E nós até colocamos um nível 0 ali, onde você deve realmente parar a grama, você organizar os seus processos, para assim aí obter os dados, e eu vou conseguir, com esses dados, participar dessa cadeia de valor que vai ser toda baseada nesses dados, né? Eu enfatizo também que nesse slide de fundo eu tenho o primeiro nível, que é a informatização, depois conectividade. São 2 níveis que, na verdade, a maioria das empresas estão atuando aí. Então, você fala, por que começar? Na verdade, nós já começamos. Então, cada empresa está no seu nível de informatização ou conectividade, né? Ele não sabe exatamente como ele está em relação a 4.0, mas todo mundo está fazendo alguma coisa nesse sentido. Porque também percebemos já que o mundo está digitalizado, então temos que caminhar nesse sentido. Todo mundo tem essa percepção. E o importante também enfatizar é que o estágio 1 e 2, informatização e conectividade, eles não fazem parte ainda da 4.0. A 4.0 ela começa do 3 ao 6, que é realmente na visibilidade, onde você passa a obter benefícios quando você coleta os dados do seu processo. Então, por que começar? Na verdade, nós já começamos de alguma forma na sua empresa, mas você tem que colocar uma bússola, direcionar para esses conceitos da 4.0 e fazer pequenos avanços onde você tem fragilidade, né? E para isso também, eu coloco que há uma ferramenta importante, que é o diagnóstico. Como você vai crescer
e saber onde você deve investir, ou a quantidade, a dificuldade. Então, você pode aplicar, existem ferramentas que a própria Acatec disponibiliza, onde você determina o teu nível em cada área funcional ou estrutural da sua empresa, em qual nível você está naquele aspecto dentro da 4.0. Então, você pode ter ações pontuais, realmente pontuais, para você evoluir num ponto que é importante que você digitalize ou avance nesse sentido, né? Então, eu até acrescento aí a questão se é caro ou não é. Não existe uma solução pronta, existe um rumo a seguir, onde você vai aplicar os seus investimentos nos locais corretos com base num diagnóstico. E você vai ter um roadmap para chegar lá na frente, ou seja, participar da cadeia de valor, que o mundo vai estar nessa cadeia de valor. Ou você está participando dela, ou você está fora, né? Então, o caminho é começar já, ou pelo menos redirecionar a sua bússola para esse caminho que é da 4.0. Não sei se eu respondi, Cabral, mas está aí. Sim, eu pergunto a vocês, nós mudamos o slide para o slide 2, eu tenho a impressão que todos estão vendo, e é isso que você perguntou mesmo, né? Séfora me responde aqui, como vocês acham que os empresários brasileiros estão conectados com essa necessidade de começar, ela chamou do ingresso. E aí, eu faço mais uma rodada, né? Pode ser, eu acho que é importante dizer isso. Eu peço a vocês, assim, bem rápido, nós já estamos com 9h03, nós temos mais meia hora. Esse slide mostra a jornada, né? E mais ou menos chega a ser talvez assustador, né? Então, a pergunta que eu faço é, pegar essa dica da Séfora, quer dizer, os empresários brasileiros estão conectados com essa necessidade. Será que essa jornada, como a gente está mostrando aí, com seus objetivos e características, são conhecidas pelas pessoas, né? Eu acredito que seria interessantíssimo se a gente pudesse responder isso. Vamos começar de novo a rodada por ordem alfabética, Ari? Opa, vamos lá. Tem uma pesquisa da CNI, né, a esse respeito. A pesquisa diz claramente que há reconhecimento de vantagens, de benefícios, e há necessidade de se adaptar a esse novo modelo de negócio, né? E eu quero deixar claro que esse é um modelo de negócio que começa nas indústrias, mas ele pressupõe que ele seja, ele só será viabilizado quando a cadeia de valor estiver envolvida. Mas tem que começar pela indústria, obviamente, né? E apesar de reconhecer o benefício e reconhecerem que é necessário, poucos fizeram ações para migrar ou para se adaptar, né? Por quê? Porque, na verdade, o desconhecido. Perante o desconhecido, a primeira reação é de negação, né? É de tentar continuar fazendo o que sempre foi feito. Mas, como já disse Einstein, né? É insanidade esperar que alguma coisa diferente aconteça se você continuar fazendo o que você sempre fez. Então, essa oportunidade de você se transformar, de mudar, né? Então, se a gente falar de grandes empresas, sim, as grandes empresas estão conectadas, estão fazendo programas, já tem, inclusive na corporação, já existe staff específico para isso, a gente tem diversos contatos. A média empresa também já tem conhecimento, mas a pequena empresa precisa de uma ajuda. Então, eu diria que para a pequena empresa, esse mundo ainda é muito distante. E daí está a disponibilidade. Oi, perdão? E daí está a disponibilidade das instituições de pesquisa, como a Mauá, por exemplo, ou de instituições, associações como a VDI, por exemplo, ou a ABMAC, associações que estão tentando fazer isso e disseminar esse conceito. E para isso também existe a Câmara Brasileira da Indústria 4.0, né?
que tem todas as entidades de classe, e mais entidades governamentais, e mais a academia, fazendo um programa para isso. O Brasil tem um plano para isso. Então, é por isso que nós colocamos no início dessa jornada de 6 etapas aí que estão em azul, nós colocamos o que a gente acha que deve acontecer para motivar as empresas, né? É uma etapa de preparação, é uma etapa onde impera a mentalidade Lean, o Lean Thinking, porque você só será produtivo para andar na 4.0, nas 2 fases de digitalização e nas fases da 4.0, se você estiver preparado, né? É o que o Cabral costuma dizer, né? Conheça-te a ti mesmo. Elimine todos os desperdícios da corporação. Se transforme e seja preparado para que a jornada seja mais rápida e mais segura, né? Então, eu acho que os empresários de pequena e média empresa têm que ter um enfoque especial. E isso não cabe somente à academia ou às associações. Cabem às empresas que estejam na camada 1 da rede de valor, porque não adianta as empresas que estão puxando a rede de valor se distanciarem das pequenas, porque em vez de evoluir horizontalmente, eles vão dobrar a cadeia, vão ter que arrastar a cadeia e ficarão menos competitivos. Então, os líderes das cadeias devem fazer isso também, porque eles vão se beneficiar muito mais rapidamente. Essa é a minha opinião. Se eu puder colocar alguma coisa além disso, eu vou passar a fala para o Dalton, né, para a gente manter a nossa sequência. O que eu entendo é que é muito importante que os empresários brasileiros percebam que é uma jornada, né, e que esse eliminar desperdícios, como você falou, significa eu vou ganhar dinheiro, eu vou deixar de gastar dinheiro. Então, eu consigo, de alguma forma, dado que é inevitável esse tsunami, quer dizer, para que a empresa seja competitiva, nós temos que entrar nessa jornada. A primeira etapa é como é que eu vou me preparar, onde é que eu vou buscar recursos. Então, os recursos estão dentro da própria estrutura da empresa, né? Você concorda com isso, Jarbas? É isso mesmo ou eu exagerei? Não, eu acho que é isso mesmo. E estava aqui pensando, né, nesse assunto e aproveitando que estamos entre educadores, né, professores, pesquisadores, o próprio diretor do Centro de Pesquisas, eu queria aproveitar essa oportunidade para colocar um assunto que me preocupa muito nesse tema todo. Quer dizer, em todas as interações que nós temos tido com nossos clientes sobre isso, nós percebemos um viés muito forte para a tecnologia, né? Tecnologia, informatização, digitalização, recursos, equipamentos, software, tudo isso. E o que a gente percebe é vamos dizer assim, um segundo plano para a questão das pessoas, né? E eu queria aproveitar, então, que nós estamos aqui, porque vocês, como educadores, eu queria ouvir um pouquinho para saber, o engenheiro 4.0, né? Ele é provavelmente, certamente, muito diferente, né, do engenheiro que eu sou, né? De muitos anos atrás. E eu sei que a Mauá tem uma preocupação com isso, mas eu queria também colocar o seguinte: será que das penalidades que nós temos aqui no Brasil é talvez uma deficiência na educação básica que nos deixa para trás? Quer dizer, como que a gente traz esse contingente de pessoas para esse mundo com todas as dificuldades de educação que a gente tem desde a base, né? Mas admitindo que a gente trata esse problema separadamente, eu queria saber um pouco como que a Mauá está vendo, como é que está produzindo, entre aspas, esses novos engenheiros para esse mundo que é completamente diferente do mundo em que eu vivi, por exemplo, aí dentro, né? Eu e muitos colegas meus.
Então, talvez não seja tão direta a resposta à sua pergunta, mas é um assunto que eu acho que não poderia deixar de mencionar aqui, estando entre educadores, a minha grande preocupação com esse gap educacional que nós temos no nosso país, tanto no nível básico quanto no nível de engenharia propriamente dito. Eu deixo a colocação aberta para quem se aventurar a respondê-la. Você devolveu a minha pergunta com uma outra pergunta. Foi, como sempre, você é muito hábil, né? Mas deixa eu só dar um toque, uma pequena fala, antes de passar para o Mauro. O importante é que nós nos preocupamos muito com isso já faz algum tempo. Colocamos boa parte desse conceito 4.0 num dos nossos cursos de graduação, no caso de engenharia de produção, na tentativa de colocar um profissional antenado. E aí, esse nosso curso de pós-graduação é ligadíssimo com a jornada dele, está todinha no teor do nosso curso, como uma contribuição na formação de competências, né? Tem um mantra meu aqui que é o seguinte: muita informação pode ser bem usada para gerar algum conhecimento que tem que ser trabalhado para gerar pouca competência e que finalmente gera alguma vantagem competitiva. Quer dizer, saber trabalhar esse processo é justamente a nossa ideia. O que você acha disso, Mauro? Você acha que nós estamos preparando... sobrou para você, né? A culpa é do Jarbas, né? Você como nosso parceiro... Cabral, o tempo inteiro. Cabral, você boicotou o Dalton. Não, eu boicotei o Dalton? Nossa, Dalton, perdoe. Obrigado, Ari. Olha, você começou com o Dalton e acabou com o Jarbas, mas tudo bem. Como é que é? Não tem muita regra, né? Perdoe. Dalton, eu vou fazer duas perguntas. Eu vou botar duas perguntas para você. Cabral, eu posso interromper e tentar responder essa pergunta que não do Jarbas, que não foi combinada, né? Exatamente. Essa pergunta não foi combinada. Não. Mas nada aqui é combinado. O MEC, ele nos dá algumas balizas e algumas amarras que nós não temos como escapar. Nós temos que formar, tanto em todos os nossos cursos, inclusive de engenharia, de acordo com certas balizas e com certas regras que são ditadas pelo MEC. Isso é inevitável. Claro que nós temos bastante liberdade em customizar os nossos cursos, mas um mínimo tem que ser dado. O grande diferencial de algumas instituições, e a Mauá está numa delas, como eu falei logo no início, é essa aproximação com o mercado. É fazer com que o aluno, na sua jornada dentro da sua formação, tenha um contato com os problemas, né, dos nossos parceiros. Trazer esses projetos para dentro da instituição, fazer com que eles resolvam, usando as ferramentas teóricas que nós fornecemos para eles, com a consultoria não só dos nossos professores, mas também dos nossos parceiros. E quando eu falo a proximidade com o mercado, é uma proximidade física também. Nossos parceiros, clientes, empresas, estão aqui dentro, trazendo os problemas e ajudando eles a resolverem. Então, esse é o grande diferencial, é dessa forma que, no bom sentido, nós escapamos um pouco das amarras que o MEC nos dá, né, e nos traz, e de maneira correta, nos traz para todas as universidades. Respondi, eu acho que, talvez parte da sua pergunta de maneira bem rápida. E para disfarçar um pouco, eu vou complicar, já que você respondeu a pergunta do Jarbas, eu vou fazer outra para o Mauro agora, né? Que é a pergunta do René, que ele fala assim: qual a importância e o impacto do sensoriamento para a inteligência artificial na manutenção preventiva rumo à indústria 4.0? Você, Mauro, você é um homem claro. O José entrou no meio da história e sobrou para você. Não, eu só queria complementar. Daqui a pouco eu vou mudar. Só queria complementar o que o José Roberto falou. Eu vivi isso, então, desde 2016, eu tenho atuado fortemente no Centro de Pesquisa da Mauá, realmente nessa iniciativa de a Mauá ingressar nesse mundo da indústria 4.0, e principalmente trazer a indústria, isso eu acho muito importante, trazer a indústria para dentro da Mauá e vice-versa, levar a Mauá para dentro da indústria. Então, nós criamos um vínculo com parceiros importantes, nomes valiosíssimos da nossa indústria. Nós temos um contato fluente com eles, uma liberdade
de troca de informações, de dados, criamos um núcleo de sistema produtivo inteligente dentro da Mauá, que é uma célula de manufatura avançada, e onde nós temos esse diálogo com a indústria. Eu acho que isso é fundamental para o engenheiro ter essa possibilidade de conhecer como funciona o mundo real. E essa célula é o mundo real, são equipamentos industriais. Ali, o problema surge, nós levamos para a indústria, trazemos para dentro da escola, e a indústria também quer saber qual é a visão da escola. Então, eu acho que a Mauá tem feito muito nesse sentido. Está só complementando o que o Zé Roberto colocou, né? Agora, voltando à pergunta, né, Cabral, a segunda pergunta é onde você coloca a importância da sensorização, não é isso? E da sensorização, ou seja, dos equipamentos sensorizados, né? Evidentemente, quando você compra um equipamento nos dias de hoje, é muito comum o equipamento já vir com sensores, possibilidades de eu captar informações sobre o funcionamento desse equipamento. Isso é natural. Não significa que eu não possa utilizar um equipamento de 30 anos atrás, uma prensa, seja lá o que for. Hoje, com a nossa tecnologia, eu posso colocar um pequeno processador, também capturar informações dessa máquina de 30 anos atrás. Ela iniciou o ciclo, parou, quanto tempo ficou parada, está vibrando, ou seja, eu consigo colocar obter informações desse equipamento para manutenção preditiva, prescritiva, enfim, eu consigo, com base em dados históricos, eu consigo colocar como se fala muito hoje, uma inteligência artificial, ou pelo menos uma análise mais criteriosa dos dados e ter benefícios com isso, eu fazer uma manutenção de uma maneira mais objetiva. Então, isso não custa caro. Nos dias de hoje, você sensorizar equipamento não é caro, é possível. Você pega esses dados, joga num banco de dados, seja local, seja na nuvem, nós temos N possibilidades, e você vai extrair benefícios desses dados que estão lá acumulados, né, de alguma forma, seja na operação da empresa, seja na manutenção também. Acho que é isso, Cabral. Ótimo. Eu quero explorar essa sua resposta um pouco mais, mas antes de fazer, até a pedido do Ari, alertado pelo Ari, eu tenho que fazer justiça, né? Porque eu pulei o Dalton. Uma maneira de pedir desculpas para o Dalton é passar para ele uma pergunta que era para ele e que eu vacilei aqui. O Jorge pergunta assim, eu já volto para a história dos dados, até porque nós temos que falar o custa caro e estamos acabando o nosso tempo. O Jorge pergunta, eu acho que é bom para o Dalton nos ajudar. Ele diz o seguinte, o pior é que a Corte Celestial, diretorias e gerências, em papel que acho que estão implementando, avançando mais na realidade do chão de produção, parece que estão meio perdidos no espaço sideral, né? Você acredita nisso, Dalton, que diretorias e gerências estão perdidos ou eles simplesmente não têm um parar para pensar ainda? Né? Pergunta capciosa. Boa pergunta. Da Séfora também, eu vou juntar as duas para poder responder, tá bom? Eu não acredito que estejam perdidos, né? Nesses anos todos trabalhando, isso eu já faço desde 2013, então, com presidentes, acionistas e etc., eu mesmo participo de conselhos de administração. O que a gente vê é que na empresa grande, na multinacional, isso é um fato consumado, né? Quer dizer, essa informação existe, ela é trabalhada, ela é discutida, implementada da maneira que é possível ser implementada, com apoio da matriz, com verba da matriz, com gente da matriz e coisas assim. Mas nós não estamos nesse país aí, né? Esse é o país bom, né, perfeito, que funciona direitinho. Nós estamos no país das empresas brasileiras, né? De grande porte, de médio porte e de pequeno porte. Então, na minha opinião, o que eu vejo, né, nesse contato é assim, não é que as pessoas, a diretoria, a gerente, o acionista esteja desligado disso, né? Talvez na empresa muito pequena isso seja maior, esse fato, porque o dia a dia é muito complicado, né? O dia a dia é complicado para todo mundo. Na empresa grande, porque se corre atrás, não é, de apagar incêndios o dia inteiro, tal, e para isso que a gente está sugerindo começar com a indústria 4.0, né? Para parar de apagar incêndio. Mas a nível de informação, o que eu vejo é assim: se você olhar um conselho de administração de uma empresa hoje, isso é geral, eu posso dizer que é geral, né? E também instituições financeiras, etc., etc.
você vai encontrar gente com muito perfil de marketing, um pouco de vendas, você vai encontrar gente com um grande perfil financeiro, grande perfil estratégico e com muito pouco perfil operacional. Então, o que a gente vê, o que eu vejo é que, nesse nível, né, respondendo para a Sephora, já começa ali o problema, porque as pessoas não sabem o que é isso direito. Muita gente pensa em conselhos de administração, o próprio acionista, etc., o presidente, até muitas vezes, né, delega isso para a área de TI, isso é um assunto para TI, assunto para o diretor industrial, tal. Isso é um assunto para a empresa, é uma estratégia, né, é um ferramental que é utilizado baseado numa estratégia. Você entra em 4.0 colocando isso no seu planejamento estratégico, porque você quer ser uma empresa melhor, você quer ser melhor que o seu concorrente, você quer ter preços melhores, desperdícios menores, então tem todo um trabalho por trás disso. Então, concordo um pouco com o Jorge, na posição de que parece que estão perdidos pelo seguinte, porque como começar, não é verdade? Eu tenho o meu fornecedor de software, ele me fala uma coisa, eu tenho o meu fornecedor de hardware, ele me fala outra coisa. Eu tenho o meu pessoal interno que me fala outra coisa. Por onde eu vou? O que a gente tem visto é assim, grandes empresas brasileiras que têm equipamentos preparados, prontos, como o professor Mauro disse, já sensorizados, que já conversam com a internet, que já poderiam estar trocando dados e criando um banco de dados digital, né, criando o famoso gêmeo digital, mas que não fazem nada disso, né? Tem robôs, foram comprados, o robô pode fazer 50 operações, faz 2, né? Subutilizados, não conectados, os equipamentos dentro da empresa não são conectados, o próprio supply, né, da produção, né, entrada de matéria-prima, tudo aquilo, a manutenção, a produção, a logística, etc., está muito longe de ser digitalizado, né, de estar sendo digitalizado, vamos dizer assim. Então, esse é o mercado que a gente tem, mas vamos olhar o outro lado da moeda, é um ótimo mercado, né? Dá para rapidamente começar, dá para rapidamente diagnosticar onde é melhor atuar, e dá para começar, dá para fazer, né? Isso não é um bicho de 7 cabeças, né? Ontem nós estávamos falando sobre isso, o homem foi à Lua, né, com todo o controle desse trabalho, dessa missão, num computador IBM 360 de 64K. O computador de bordo tinha, sei lá, 2K. Aliás, o computador de bordo processava muito menos informações do que uma calculadora de bolso hoje. E a gente não pode continuar assim, não é? Na verdade, então, esse é o progresso, é a evolução faz parte da natureza do ser humano e etc. Obrigado. Falei? Ótima resposta. Pessoal, vamos fazer uma rodada final. As perguntas muito legais aqui, a gente responde. A ideia é a seguinte, nós colocamos esses 6 pontos, na verdade 7, porque inserimos o 0 aí, colocamos o quadrinho dos objetivos e características como sendo a jornada, nós vamos explorar isso melhor nos nossos 2 outros webinars. Mas eu quero fazer uma pergunta, volta lá para mim, por favor, Fabi, volta o slide anterior, porque eu quero, isso, obrigado. A gente quer terminar aí, uma pergunta para cada um, né? No fim, Dalton, eu me recuperei. A pergunta é a seguinte, né? Custa caro? Eu falo uma coisa, é meu mantra, e eu gostaria muito que vocês me desmentissem, mas a gente tem que sobreviver até chegar a 4.0, e para sobreviver eu tenho que arranjar dinheiro. Então a pergunta é, custa caro para essa jornada inteira aí? Vamos começar pelo Ari agora? Não, vamos começar pelo Dalton. Não, Ari. Vamos começar pelo Ari para ficar direitinho. O Ari, depois o Dalton, depois o Jarbas, depois o Mauro. Fala, Ari. Ô, Cabral, bom, tem muitos comentários aqui, eu queria avisar o pessoal que está aí, é que muitos dos temas que estão aqui, a gente tem mais 2 encontros, né? Muitos dos temas que estão sendo levantados agora serão abordados nos próximos encontros, né? O problema da capacitação, o problema da motivação, do estilo de liderança, o que é da empresa ágil, então, tudo isso deverá ser abordado, né? O tema hoje é realmente falar da necessidade e do investimento, digamos assim. É isso, e aí vem a tua resposta, Cabral. Ao contrário, com as tecnologias disponíveis
não custa caro. Com as tecnologias disponíveis, essa metodologia, esse conceito de fazer as coisas primeiro através de um piloto para aprendizado e motivação, ele permite que, ao invés de investir, você se autofinancie, porque normalmente o piloto é feito numa área bem pobre da empresa e o resultado é imediato, né? A gente tem exemplos, o Dalton tem, a Siminetics tem, de no mínimo, em cada operação, 30%, 40% de diferença de produtividade logo no início. Isso é importante, porque isso motiva a equipe, empodera as equipes, começa a ensinar como formar equipes multidisciplinares e começa a mudar de dentro para fora o jeito de enfrentar os problemas, né? A equipe começa a aprender que dados para a tomada de decisão são importantes. Isso traz uma eficiência maior, que produz um resultado financeiro e econômico melhor, que te financia a próxima etapa. Essa é a parte do financiamento. Agora, enquanto a parte da tecnologia e dos equipamentos, dos dispositivos, os sensores estão se tornando cada vez mais baratos, os sistemas de coleta e de armazenamento e de pré-processamento local de dados estão baratos também. Um PC industrial é muito mais barato do que antigamente, né? Então, é muito fácil fazer um piloto demonstrar, ter resultado e conseguir. É barato. E, além de ser barato, a jornada torna-se autofinanciável, né? Então, é o meu pensamento. Eu sei que o pessoal vai complementar, não vou ser extensivo nisso, mas eu gostei da intervenção do pessoal que diz que a diretoria está na estratosfera, etc. A gente vai comentar isso no próximo webinar, mas eu diria o seguinte: não é que eles estão na estratosfera, eles estão procurando sobreviver, sendo que ao lado dele tem uma boia, que é a 4.0, que pode ajudá-lo a sobreviver com mais eficiência. Eles não estão enxergando a boia que está do lado, é isso. Então, compete às empresas, às associações, à academia, às consultorias, acender essa luz, um guia, ser esse farol guia. É isso. Eu gostei da imagem do farol guia, né? Evitar, muito bom. O Fábio estava falando enquanto você mandou uma mensagem aqui que eu procurei responder. Mas, Dalton, você quer complementar? Eu acho que o Ari complementou, falou, está muito bem falado. Você pode, nós estamos com pouco tempo agora, pode me pular. Não vou pular. Não vou pular. Por favor, eu quero ouvir a sua palavra nessa rodada final. Eu tenho que me penitenciar aqui, que eu cometi um erro perdoável, mas eu estou me penitenciando. Então, vamos lá, não é caro, não. O investimento é perfeitamente factível. O que eu tenho visto, o que nós temos visto no dia a dia, alguns trabalhos, né, para começar a fase prévia, né, que é fazer uma avaliação, um diagnóstico, e para a implementação, normalmente, né, a gente tem escolhido com o cliente, né, discutido com o cliente o que a gente vai fazer, né, baseado nas informações levantadas no diagnóstico. A partir daí, escolhe-se, tem clientes que querem ir direto para, por exemplo, numa manufatura, né, vou dar um exemplo de alimentos, né, na maior linha de produção, né, ali dentro tem várias fábricas ou tem várias linhas e se escolhe uma linha e se começa a trabalhar nessa linha para justamente ir ao encontro do que o professor Ari disse, que é o aprendizado, os contatos iniciais, envolver o pessoal todo, motivar, criar o movimento interno dentro da empresa rumo a 4.0, né? E isso dá muito certo, mas não é caro, não. E a surpresa é grande quando se vê os preços, né? Positivamente falando. Obrigado. É que, normalmente, as pessoas acabam confundindo. É caro, quer dizer, eu não tenho dinheiro, mas, na verdade, o dinheiro está sendo jogado fora com os desperdícios e perdas e desperdícios, vamos chamar assim, né? Jarbas, você concorda com tudo isso, Jarbas? Sim, sem dúvida. Eu colocaria o seguinte:
essa jornada pode sair muito cara se for feita de modo atabalhoado, que é uma coisa que a gente vê por aí, com uma assimetria dos investimentos. Ou seja, é preciso você escolher um processo, escolher uma linha ou alguma coisa que tenha um business case. Isso é essencial, quer dizer, não se deve... E aí é o seguinte, é caro, a visão de caro é muito relativa. Se você tem um retorno, é outra pergunta que deve ser feita, né? Quer dizer, o investimento inicial pode ser alto, isso não quer dizer que seja caro. Além do que, existem hoje no Brasil fontes de financiamento para esse fim muito interessantes e que são pouco exploradas ainda, né? Então, eu diria o seguinte, você tem que ter um business case, você tem que ter um estudo de retorno sobre aquele investimento, você deve fazê-lo por partes de modo simétrico, ou seja, olha para o processo, olha para as pessoas que estão envolvidas, olha para o estilo da sua organização, olha para aquilo que você tem de digitalização, de equipamento, de sensorização, e comece fazendo protótipos, como já foi falado. Quer dizer, você vai provando o conceito devagar e faz uma curva de investimento de modo a suavizar isso e já ir obtendo retornos que, de certa forma, se não autofinanciam, pelo menos ajudam a amortizar bastante. Então, o conceito de caro é muito relativo. Se for bem feito, tem retorno e não é caro. Se for mal feito, pode ser um montão de dinheiro jogado fora. Eu acho a sua resposta ótima, né? Depende muito do que você quer chegar. Nós conversamos, usamos uma expressão mineira, né? Fatalmente, vou ter que repeti-la, né? Que é um cotô, um covô com um covô. Quer dizer, se você tem uma ideia claríssima de onde a gente quer chegar e sabe quais são os obstáculos, onde conhece, a gente se conhece, fica muito mais fácil. Mas eu gostei da tua abordagem, quer dizer, não é caro, quer dizer, de repente, você só de reduzir perdas, você já pagou esse investimento inicial só com o conhecimento. Concorda, Mauro? Fala, você ia falar já. A primeira vez que eu tive contato com esse assunto foi com o professor Scher, uma das autoridades alemãs sobre esse tema. Ele disse o seguinte, eu nunca mais esqueci disso, né? Pense grande, comece pequeno, mas comece. E eu acho que isso aí é uma mensagem que me atingiu em cheio, eu acho muito legal. Pense grande, comece pequeno, mas comece hoje, né? Esse eu acho que é um bom guia com relação a esse ser caro ou não ser caro. Ótimo. Eu vou passar para o Mauro, mas antes eu queria pedir um favor a vocês que estão presentes aqui. Eu sei que a hora que a gente começa a fechar, as pessoas acabam saindo. Se vocês puderem, vocês estão presentes, escreverem uma palavra, né, que represente o que é 4.0, enquanto a gente se inspira com a fala do Mauro a respeito disso. No chat mesmo, uma palavra que você entenda, pode ser duas, o que é 4.0, enquanto vocês falam. E o Mauro, Mauro, é caro, Mauro? Eu gostei muito da sua fala, Cabral, onde você colocou, né, onde que eu estou, né? Onde que eu estou? Um cotô, né? um covô, onde que eu estou. Então, é importantíssimo a empresa determinar onde ela está nesse contexto, né? Porque para dar um passo adiante, é importantíssimo você saber qual o teu estágio, né? E esse estágio, ele não será o mesmo na área da cultura ou na área da tecnologia, da informática. Então, eu acho que é importantíssimo, por exemplo, um investimento inicial, de você saber onde você está, um diagnóstico, como já mencionei, para você, como o Jarbas mencionou, colocar doses de investimento nos lugares corretos, né? E, sem dúvida, o Ari também enfatizou outro ponto fundamental, que é começar, o Dalton também, uma prova de conceito, um piloto, onde você vai colocar o teu pessoal, entendendo como isso funciona, adquirindo know-how, e isso vai poder ser multiplicado na sequência da evolução, da evolução da empresa na indústria 4.0. Então, eu acho que é isso, só acrescentando esses pontos. Muito obrigado. Bom, chegamos ao
9h36, nós fomos precisos, né? Nós começamos às 8h36, não quero mais tomar tempo de vocês. Se você, José Roberto, quiser uma palavra final, nós vamos ficar aqui o tempo que vocês quiserem, caso alguém queira conversar um pouco mais conosco. Mas eu acho fundamental, José, que você feche. Agradeço a todos vocês pela apresentação, aos 4. E, por favor, José, termine enquanto os nossos... Cabral, Nossa, palavras posso muito fazer boas. uma intervenção de 20 segundos? Faça, Ari. Primeiro, agradecer o retorno aí, a eficiência aparece de monte aqui, né? Foi bom. Mas é bom a gente, para começar, para o próximo, a gente discutir, entrar mais do que a indústria 4.0, segundo a visão dos idealizadores do termo, a CATEC e a Academia de Tecnologia e Engenharia da Alemanha, né? Academia Nacional. Eu só queria dizer o que eles disseram o que é a indústria 4.0 para o pessoal pensar. Indústria 4.0 é a definição oficial deles: rede inteligente que conecta em tempo real, horizontalmente e verticalmente, pessoas, máquinas, objetivos e sistemas de tecnologia de informação e comunicação para o gerenciamento dinâmico de sistemas complexos. Entenda-se sistemas complexos como cadeias de valor. É isso, para a gente continuar na semana que vem discutindo o assunto. Obrigado, Cabral. E só emendando, tem muita gente que fala que tem indústria 4.0 porque comprou um robô. E o exemplo do Dalton foi fantástico. Um robô fantástico para fazer 2 operações. Obrigado a vocês, Ari, Dalton 2 vezes para compensar aquela hora que eu pulei. É um Jarbas prazer. e Mauro. Palavra com você, José. Muito bem. Eu agradeço a todos, principalmente por essa agradável manhã de sexta-feira. Foi bom começar o dia dessa forma. É uma pena que nós temos todos os nossos afazeres de hoje, mas eu poderia conversar e ouvir essas declarações inspiradoras de todos durante o dia inteiro. Mas dia 2, né, dia 2 de outubro, tem um pouco mais. Então, não percam o próximo capítulo. Muito obrigado. Obrigado a todos. Nós estamos aqui esperando vocês dia 2 e agora, nos próximos minutos, se alguém tiver alguma outra pergunta, mas nós cumprimos o nosso horário. Obrigado, Rogério.